Vamos aprender a fazer essas marcas de pelo que eu misturo tanto pintura também com pincel e também com aerógrafo, mas se você não tiver aerógrafo dá super certo. Vamos lá. Depois que ele estava coberto com a pasta americana, eu vim pintando com o nosso pincel para entrar nas ranhuras. Então eu vou demonstrar agora para vocês como eu fiz a ranhura. Então, eu deixei uma partezinha atrás só com a cor marrom, não pintei ele todo mais escuro assim não. Então aqui, ó, a bundinha dele, eu deixei ele só com aquela cor marrom que eu mostrei pra vocês, eu vou aproximar aqui. Você pode fazer você tem que fazer essas marcações antes de endurecer. Hoje, como é um outro dia, porque ontem eu terminei tarde, então eu acabei não gravando ontem. Então, olha só, quando você cobre o bolo e a pasta ainda tá molinha, porque eu sempre umedeço na hora de cobrir a pasta, eu umedeço a nossa pasta americana, ele tá mais maleável para poder a gente fazer as marcações. Então, assim, ó, com uma esteca com a pontinha bem fininha, ou essa com a ponta mais fina, ou também pode ser, sem ser a parte cortante do estilete, essa parte de trás, você pode vir fazendo os fios do pelo. Deixa eu aproximar mais. Então você pode vir fazendo os fios do pelo. Eu prefiro muito fazer com essa de metal e essa outra aqui. Mas se não tiver, pode ser com o fundo da esteca. O fio dele eu sempre acompanho igual o do cachorro. Então do cachorro nessa parte é pra baixo, eu tenho que começar então, ó, terminar aonde que termina mais fininho, ó, pra baixo. Mais fininho, né? Então eu faço um monte. Por que isso? Na hora eu fiz isso também no Stitch. Se você ver uma foto dele lá no meu Instagram, você vai perceber que dá pra ver os detalhes do fio. Como essa pasta tá um pouco mais durinha, ela vai ficar um pouquinho mais... não vai ficar tão suave essa marcação. Mas a ideia é a mesma na hora que a pasta americana tiver mole. Faz toda a marcação possível, ó. Pode vir com essa de ferro, pode vir com essa esteca de plástico, né? Mas eu sempre prefiro usar essa de metal. Ó, faz a marcação nele todo, porque aqui tá com pouca marcação. Pra você perceber que o corante vai entrar no fio e depois a gente limpa para depois voltar a pintar. Sempre eu faço isso que eu acho que dá mais efeito no pelo. Ó, eu vou fazer só num pedaço aqui para você perceber. Então, fiz muita marcação. Não faz assim, ó, em camadas, não, senão fica muito certinho. Então faz um lá, um cá, um em cima, um embaixo, para não ficar tão padrão as marcações. Um menor, um maior. Então, depois que tá marcado, você vai vir com um corante mais escuro para poder fazer a pintura dentro dessa marcação. Então eu vou pegar o corante. Na hora que você vai fazer essa pintura, eu não coloco já o detalhe da tábua não, tá? Porque vai sujar. A tábua é a última que eu coloco para poder não correr risco de sujar. Então aqui na vasilhinha eu vou colocar um pouquinho de preto, um pouquinho de marrom chocolate da aerografia que eu tô usando e marrom claro. Coloquei aqui álcool de cereal. Então, olha, coloquei álcool de cereal aqui dentro, junto com corante marrom, preto. Depende do cachorro que você vai fazer. Se é todo preto, você deixa só preto, mas eu sempre faço essa misturinha. Com o pincel, eu quero encharcar. Eu quero colocar bastante corante dentro dessas ranhuras que eu fiz. Então eu vou vir, ó, vou sujar bem. Calma aí que eu vou colocar mais preto e mais marrom aqui dentro, para ficar bem escuro. Eu quero colocar bem bastante lá dentro das marcações que nós fizemos. No caso do Stitch, eu coloquei azul bem escuro com preto, para poder ficar bem na marcação, ó. Coloco bastante para pintar bem, para poder ir lá pro fundo dentro dessa marcação. Depois que eu pintei, eu venho com o Perfex branco. Branco não, limpo. Eu venho com o Perfex limpo, umedeço, tiro o excesso de água, ó, o excesso de água com o Perfex limpo e dou uma limpadinha, ó, de leve para não sair essa cor que tá dentro do pelo, ó. Aqui, ó, tá vendo? Que aí fica as marcações. Ah, Nubia, eu não quero um pelo muito forte assim. Coloca um marrom, só o marrom claro da Ino, ele puro, depois você limpa. Ó, porque eu botei bastante preto. Ficou marcado,
deixo secar um pouquinho para voltar a minha pintura que eu quero. Então assim, eu deixo secar um pouco, deixa eu lavar esse meu pincel. Como a pintura no Thor, eu fiz uma mistura de várias cores, a maior parte foi com pincel, gente. Então aqui, ó, eu posso vir com um marrom claro, vou pegar o champanhe também e vou fazendo, espera secar um pouquinho, né? Vou fazer essa mistura dessas duas cores aqui, ó, champanhe com marrom. Eu gosto desse pincelzinho, eu fiz isso no top. Como eu quero também fazer mais, parecendo mais pelo, quando ele estiver seco, é melhor ainda, tá? Porque como tá molhadinho ali, mas não é seco muito não, é só um pouco pra poder... Eu vou fazendo assim, ó, leves batidinhas, pra parecer ainda mais outro pelo. No caso do Thor, ele é mais escuro, gente, mas em cima ele é até um pouquinho claro. Ó, eu vou fazendo marcações e espero secar um pouco. É porque aqui a gente já vai acabar não esperando secar. Vou colocar preto com álcool de cereal para poder ficar mais líquido aqui. Vou pintando em alguns pontos, ó, preto com álcool de cereal para ele clarear um pouquinho. E vou fazendo essas marcações de pelo, olhando a foto dele, né? Porque ele não é marrom todo não. Tem uma parte que é mais escura, tem uma parte que é mais clara. Vou fazendo as manchas. Botei um pouco de verde com álcool de cereal também na cabeça dele. Então, ó, eu vou fazendo assim, ó, aleatório, porque ele é tigrado. Então, é um pouco mais difícil fazer a cor dele. Ó. Ah, tá muito molhado? Espero secar um pouquinho. Liga o ar-condicionado se você tiver, que facilita a sua vida. E vou olhando a referência do cachorro e vou pintando. Tá vendo aqui aonde que eu não pintei o pelo? Fica mais lisinho, né? Aí o mais bonito que eu acho, particularmente, quando eu faço esses pelinhos. E assim eu posso fazer nele todo essa marcação mais escura. Ó, pra você ver que na cabeça dele tem várias cores diferentes. Porque eu fui pintando um pouco do marrom, um pouco do preto com álcool de cereal. Coloquei um pouquinho de rosa com vermelho e álcool de cereal para não ficar forte. Aqui eu pintei com aerógrafo. Vim com aerógrafo com champanhe rosa para poder pintar essa orelhinha dele. E assim eu vou dando um efeito. Ah, o pelo aqui do fundo saiu. Eu posso vir com um pincel número 0? Tipo assim, se eu quiser fazer umas marcações, tipo aqui clareou, eu posso vir com o pincel e vir dando umas marcações de pelo também, ó, só com o número 0. Mas sempre eu prefiro marcar bem ele com a esteca, pintar profundamente e depois dar o efeito por cima do jeito que eu quero. Quando a cor seca, fica bem mais bonito esse tigrado, esse rajado, quando o cachorro é rajado, né? Então olha aqui como é que vai ficando ele. Então essa é a dica para você fazer essa pintura profunda. Pode fazer na grama, pode fazer em bichinho, pode fazer em qualquer coisa. Então espero que essa dica te ajude. Olha aqui, deixa eu filmar direito aqui para vocês. Olha, bem de perto para você ver como tá essa pintura, ó, do pelo escurecendo na boca, aqui ó, em todo o corpo. Então essa dica, aquele lá já clareou, né? Porque é bolo de verdade, mas eu acabei deixando ali. Não sei também se eu vou cortar o Thor, não vou deixar ele inteirinho aqui. Porque eu fiz bolo a mais e eu recheei a mais. As crianças comem o que eu fiz a mais pra não ter que cortar. Espero que vocês gostem da dica. Ó, em breve a gente vai colocar mais vídeos aqui, tanto de dicas e receita. Coloca aí nos comentários o que você quer ver por aqui.